Boa tarde, graça e paz. Hoje a reflexão é sobre perdão, misericórdia, arrependimento, coração contrito e quebrantado, que Deus não despreza. O texto bíblico está em 2 Crônicas 33, versículo 12. O segundo livro das Crônicas diz assim: Então ele, angustiado, orou fervorosamente ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Esse capítulo narra o arrependimento de Manassés, que foi um rei que herdou no coração a semente do pai dele, Ezequias, que fez o que era reto aos olhos de Deus. Mas, infelizmente, Manassés não fez o que agradou ao Senhor. Pelo contrário, Manassés, ele sacrificou os próprios filhos ao deus Moloque. Ele fez coisas que o próprio Deus abomina e nunca ordenou que fizesse. Mas, quando ele estava na sua prisão em terra estranha, porque a Síria invadiu Israel, tomou tudo que era de seu reinado e o levou cativo. Ele ora a Deus, se arrepende, se humilha. E Deus simplesmente perdoa Manassés, porque esse Deus é um Deus que ele está pronto a perdoar, está pronto a apresentar um novo e vivo caminho. E olha só, misericórdia vem do hebraico reset e traduz ideia de graça, amor firme, benignidade. Manassés, ele reinou em Jerusalém após a morte de seu pai e simplesmente desprezou tudo que herdou de legado, de retidão de Ezequias. Mas quando a angústia bateu ao seu coração por ter sido prisioneiro de seus próprios atos de rebeldia, de maldade, ele se lembra das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 33, no versículo 13, diz assim: Ele orou a Deus, e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reinado. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. A palavra de Deus é muito penetrante. Ela é capaz de separar o espírito da alma. Ela discerne os pensamentos do coração. E não tem como brincar com Deus, não tem como zombar com Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Algum momento da vida ele vai colher. E Manassés simplesmente desprezou tudo o que era reto diante de Deus. Mas chegou o tempo da colheita dele. Ele colheu prisão, colheu cativeiros, até que se arrependeu. E olha o que diz Isaías 55, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. O que significa isso? Davi foi o rei escolhido pelo próprio Deus. E que o coração dele era muito aceito diante de Deus. Porque Davi, não que ele não tenha pecado, pelo contrário, ele cometeu pecados terríveis. Mas Davi reconhecia o poder vindo pelo Espírito Santo de Deus. E numa das suas orações ele disse: Senhor, retires tudo de mim. Só não retires o teu Santo Espírito. Porque errar, todos nós erramos. Permanecer no erro é que vai trazer consequências, como foi com Manassés. A começar pela madrugada, Deus enviava profetas para dizer: arrependei-vos, pegai veredas retas, leiam a minha palavra, não se apartem da minha lei. Mas Manassés, a cada dia que passava, desprezava os conselhos de Deus, até que chegou no seu nível máximo de angústia quando ele buscou o Senhor. E esse Deus que perdoa e joga no mar do esquecimento
os pecados e não se lembra mais, ele deu uma nova chance para Manassés. E olha o que também está em Isaías 55:11, essa palavra de poder, que não volta vazia, mas cumpre o propósito para a qual ela é enviada do céu. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Deus então perdoa Manassés. O arrependimento sempre atrai a graça de Deus e sua eterna misericórdia. Mas existe uma responsabilidade individual minha e sua. Nós não podemos simplesmente tomar posse dessa tão maravilhosa graça e sair aí vivendo dissolutamente, errando deliberadamente. Não. Deus, Ele cria situações, ou Ele é um Deus que recria, Ele se utiliza de situações naturais para nos chamar ao vivo e reto caminho. E quando nós reconhecemos que falhamos, que erramos, Ele vai nos receber nos seus tabernáculos eternos e simplesmente vai nos dirigir para o caminho em que Ele aponta, um caminho de retidão, veredas retas, justas. E olha só, a oração de Manassés atingiu o trono da graça e ele recebeu da mão divina a restituição do seu reino. Nós podemos até perder coisas, amizades, podemos perder trabalhos, mas nós não podemos perder o Espírito Santo de Deus, porque quando nós perdemos a direção divina, como iremos retornar ao vivo e reto caminho? Não tem como, não é? E Deus diz para mim e para você, qual é o reino que você está embaraçado e não sabe como decidir, como tomar decisões? Salomão, quando assume o reinado, e reinou 40 anos, e o reinado dele foi de paz. O que ele pediu a Deus? Ele orou aos céus e disse: Deus, me dá sabedoria para conduzir esse tão grande povo. E o reino dele, durante os 40 anos dele, foi de paz. Então, qual rei vai influenciar a nossa caminhada com exemplos? Manassés, que, para ter o seu reino restituído de volta, passou por grandes angústias em terras estrangeiras? Ou Salomão, que pediu a Deus sabedoria e reinou com a sabedoria que vem do alto? Então, até a próxima. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo, que vai redirecionar ao site do Amazon.